Você sabia que as suas escolhas de hoje podem impactar na sua saúde lá no futuro? Além de, claro, impactar nossa saúde imediata, pode interferir muito na nossa longevidade e qualidade de vida a longo prazo. Se você quer entender sobre os benefícios da alimentação saudável de uma vez por todas, para que você consiga ter algo mais concreto para de fato começar, fica comigo nesse vídeo que você vai entender a importância e os benefícios da alimentação saudável na sua vida. E nunca mais vai deixar de lado boas escolhas. Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivanise Jares e eu trago temas relacionados à nutrição, qualidade de vida, hábitos saudáveis, estilo de vida saudável. E eu ajudo você a mudar a sua saúde, construindo hábitos saudáveis e mudando o seu estilo de vida do zero. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro de tudo, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta aqui aquilo que você quer ver por aqui a respeito de nutrição, estilo de vida saudável. Seja muito bem-vindo. Não perca nada. Deixa o sininho aí ativado para que você não perca nada por aqui, hein? Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem influenciar muito na sua saúde. Com certeza você sonha em ter uma vida longa e poder ver seus netos, seus filhos crescerem e acompanhar todo esse processo. Muitos sonham em chegar aos 100 anos. Quem nunca sonhou isso? Se você já pensou nisso e tem um sonho de chegar bem, com saúde na sua velhice, já escreve aqui embaixo pra mim. Mas é claro que pra gente chegar lá, a gente precisa fornecer os combustíveis certos pro nosso corpo. Por isso, o primeiro benefício top da galáxia a respeito de construir uma alimentação saudável como hábitos de vida é porque nós fornecemos nutrientes que nosso corpo precisa. E aí eu quero que você pense que há uma grande diferença entre se alimentar e se nutrir. Porque quando a gente se alimenta, a gente pode se alimentar de qualquer coisa. A gente pode comer por comer, né? Então você pode comer alguma coisa para matar sua fome. Você pode comer um salgadinho, que é um alimento ultraprocessado. Você pode comer uma bolacha, que é um alimento ultraprocessado e que não vai te dar nenhum benefício e em alguns casos pode até te dar malefícios para a tua saúde. Ou você pode escolher nutrir o seu corpo, ou seja, fornecer aquilo que as tuas células estão precisando naquele momento. E é claro que para nossa máquina perfeita que Deus fez funcionar perfeitamente, a gente precisa fornecer o combustível certo para que de fato a gente possa nutrir o nosso corpo. Tá, Vani, mas o que é nutrir o corpo? Se você não está muito familiarizado com a palavra nutrição, quando nós falamos em nutrir, nós falamos em dar o combustível que o corpo precisa para ter saúde. Então a gente fala das vitaminas, dos minerais, que são os micronutrientes. A gente também fala dos macronutrientes, que é o carboidrato, é a proteína, é a gordura. Nós damos para o nosso corpo as formas para que ele consiga trabalhar. Então é como se eu fosse uma Ferrari, você fosse uma Ferrari, mas você precisa escolher qual combustível colocar dentro dessa Ferrari. Você vai colocar um combustível aí adulterado ou você vai colocar um combustível top. Isso vai interferir, consequentemente, na vida desse carro a longo prazo. Uma hora ou outra, se você continuar usando coisa zoada, vai zoar o carro. E é exatamente assim. Então pense assim, cada célula do nosso corpo funciona de uma forma para que ela exerça a função que ela tem. Então, por exemplo, as células do fígado têm a função do fígado, de fazer a função do fígado. As células do intestino, a mesma coisa. As células do coração têm a função específica delas. E todas as células vão ter cada uma suas especificidades. Então o fígado, por exemplo, ele tem um processo chamado de detoxificação hepática. Ele faz isso, ele elimina toxinas do nosso corpo. Mas se a gente não dá para o nosso corpo aquilo que ele precisa para eliminar as toxinas, para eliminar as sujeiras que a gente tem contato diariamente, do ar, da poluição, da alimentação, do agrotóxico, de componentes que a gente tem contato frequentemente, se a gente não fornece essas vitaminas, minerais, micronutrientes importantes, esses antioxidantes também através da comida de verdade, dos vegetais coloridos, ele consequentemente tem dificuldade no processo de funcionamento dele normal. Assim, ele deveria estar funcionando normalmente, só que a gente está colocando tanta tranqueira que o corpo não está conseguindo lidar com aquilo, é muita coisa. Ele recebe muita coisa ruim e ele não tem substrato, ele não tem alimento para conseguir funcionar. E isso para todos os órgãos, todos eles
têm as suas funções específicas e precisam desses nutrientes. Então, se a gente não fornece o básico, que é a comida de verdade, ou seja, aquilo que Deus fez, frutas, verduras, vegetais, aquilo que a gente encontra na natureza, grãos integrais, carnes magras e etc., a gente acaba prejudicando o funcionamento do nosso corpo. O sistema imunológico, que é extremamente importante que funcione bem, de forma adequada, sem ser um sistema imunológico muito reativo, para não querer atacar as células do corpo, mas também sendo um sistema imunológico efetivo, quando a gente tem contato com micro-organismos, com agentes estranhos, para resolver uma inflamação. Então, um corpo bem nutrido, ele consegue resolver os problemas dentro dele e se manter saudável. Lembre disso. E um corpo que não recebe os nutrientes, ele não consegue lidar com esses processos. Muitas vezes, ele se mantém num estado de inflamação crônica de baixo grau, exacerbado, porque ele mesmo não consegue lidar, não tem nutrientes suficientes para lidar com processos inflamatórios que ele lidaria normalmente no dia a dia. E aí é quando a gente começa a ter vários problemas de saúde. E agora a gente entra no nosso segundo benefício da alimentação saudável, que é a redução do risco de desenvolvimento de doenças. Isso pode parecer super novo para você, não sei, mas quando nós temos uma alimentação e um estilo de vida saudável, nós reduzimos a chance de desenvolver doenças crônicas. E são as doenças que a gente mais vê hoje na nossa sociedade. Vocês acreditam? Como doenças cardíacas, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, algumas doenças neurodegenerativas, doenças do sistema gastrointestinal, do estômago, do intestino, como alguns tipos de cânceres seriam evitáveis com o estilo de vida saudável, com a alimentação saudável. E justamente porque o nosso corpo funciona adequadamente quando a gente fornece aquilo que ele precisa. Então, um perfil de alimentação mais anti-inflamatório, que é um perfil de alimentação com comida de verdade, rica em frutas, vegetais coloridos, uma alimentação colorida. Então, essa minha parede colorida, você nunca mais vai esquecer. Você precisa ter um prato colorido, uma variedade nos vegetais e na alimentação que você consome. Hoje a gente não vê isso, a gente mal vê as pessoas consumindo frutas e vegetais. Geralmente as pessoas só comem alface e tomate de salada e de vez em quando comem banana, mas não tem variedade nas frutas, não tem uma diversidade nos micronutrientes, não tem esse hábito. E é esse hábito, com essa variedade, que vai fornecer para você esse padrão de alimentação mais anti-inflamatório. A gente tem uma alimentação que é uma dieta conhecida como dieta do Mediterrâneo. E esse padrão de alimentação é o padrão de alimentação conhecido em alguns estudos como um padrão de alimentação bem anti-inflamatório, que está associado à longevidade. Então foi em pesquisas visto que muitos centenários, que são idosos que passaram dos 100 anos ou que tinham 100 anos, tinham um padrão de alimentação do Mediterrâneo, que é esse padrão de alimentação mais anti-inflamatório. Rico em vegetais coloridos, grãos integrais, gorduras boas, que são as gorduras insaturadas, como por exemplo azeite de oliva, peixes, oleaginosas, como as castanhas. Então, uma alimentação bem rica, variada, colorida. Não esqueça disso. Essa alimentação ajuda a regular os processos inflamatórios do corpo, proteger nossa célula do estresse oxidativo, que é um estresse que a célula sofre por ter muito contato com toxinas, radicais livres, que são as moléculas instáveis, e quando se ligam nos nossos tecidos, eles causam dano celular, danos no DNA. Então, o que você precisa lembrar e saber é que você precisa ter essa variedade e porções de frutas e vegetais de pelo menos 3 a 5 por dia. É muito importante que, além de você fornecer esses nutrientes para o seu corpo, se manter num grau de inflamação reduzido e conseguir resolver os problemas internos dele, é você se conhecer também. Então, perceber alimentos que você não digere muito bem, por exemplo, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, tardias, porque é claro que esses alimentos com potencial alergênico, como por exemplo leite, trigo, ovos, existem vários. Eles são saudáveis, mas algumas pessoas não aceitam bem. E pode ser sim que, se você não digere bem e não aceita bem, você faz uma reação alergo-inflamatória. Então, digerir bem aquilo que a gente come é muito importante pensando em redução da inflamação crônica. O benefício 3 é o controle do excesso de gordura corporal. Porque com uma alimentação mais colorida, saudável,
rica em comida de verdade, em vegetais coloridos, com boas fontes de proteína, boas fontes de carboidrato, carboidratos complexos como mandioca, grãos integrais, frutas. A gente tem uma redução no excesso de caloria. Consequentemente, reduz a chance ali do sobrepeso, da obesidade. Porque esses alimentos ultraprocessados, eles são muito ricos em calorias. Às vezes você vai comer um pacote de bolacha e vai ter uma quantidade de caloria absurda ali, não vai te nutrir, vai te dar fome, porque daqui a pouco você vai estar com fome. Além desse tipo de alimento aumentar ali a gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, e é a gordura que é perigosa pensando em saúde do coração. Ah, Vani, mas por que o sobrepeso e a obesidade são ruins para a saúde? O tecido adiposo, as células de gordura, elas liberam e elas produzem citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas, elas geram uma resposta crônica com o tempo, porque elas não são resolvidas, já que a pessoa se mantém sobrepeso, obesidade. E isso aumenta a resposta inflamatória crônica. Então, sim, a gordura, ela exacerba a inflamação crônica. Se você não sabe o que é inflamação crônica, não faz ideia, tem um vídeo aqui no canal que eu tô explicando, eu vou deixar ele aqui no card. Card? E aí você entra e vê para você entender certinho o que é inflamação aguda, o que é inflamação crônica e como que isso pode prejudicar a tua saúde. Além de o excesso de gordura poder levar ao estresse oxidativo, que é esse estresse causado nas células, gerando um desequilíbrio ali na produção de radicais livres e na neutralização desses radicais livres. Ou seja, fica muito lixinho, vamos dizer que os radicais livres são os lixinhos, que a gente precisa neutralizar, eliminar, acabar com eles. Só que se a gente tem muito e a gente não consegue equilibrar isso, consequentemente ele vai começar a se grudar, a se ligar nos órgãos e causar dano nesses órgãos, nesses tecidos. Além da resistência à insulina, que é muito comum em pessoas sobrepeso e obesidade, e que também aumentam esse processo inflamatório do corpo. A resistência à insulina é aquele processo que mantém o açúcar no sangue elevado. Ao invés desse açúcar entrar nas células para fazer a função que ele tem que fazer, ele acaba não sendo utilizado da maneira correta. Isso gera uma série de problemas para a saúde. O nosso quarto benefício da alimentação saudável é uma boa saúde digestiva. Por quê? Porque quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente tem uma alimentação mais rica em fibras, das frutas, dos vegetais, dos grãos integrais. E essas fibras, elas são comidinhas de bactéria boa do intestino. Elas são pré-bióticos. Então elas fazem as nossas bactérias boas povoar o intestino e se manterem em equilíbrio nesse intestino. O intestino que não tem esse equilíbrio, ele vai ter um crescimento muito maior de bactérias ruins. E essas bactérias ruins vão causar bagunça no teu intestino. E isso gera uma série de problemas para a tua saúde. Esse desequilíbrio a gente chama de disbiose. E essa disbiose, ela gera uma inflamação intestinal, silenciosa também, muitas vezes com sintomas gastrointestinais e que as pessoas nem percebem que tem ou ignoram. Excesso de gases, diarreia, constipação, sintomas até comuns de doenças do trato gastrointestinal, alterações do trato gastrointestinal. E manter essas bactérias boas no nosso intestino é extremamente importante porque elas protegem a nossa mucosa intestinal. Elas protegem essa barreira intestinal. Essas bactérias boas produzem substâncias boas no nosso intestino, como o butirato, que tem ação anti-inflamatória no nosso intestino, ajuda a modular o sistema imunológico, a manter essa integridade da barreira intestinal, que é muito importante para não entrar pelo meio dessas células, por não ter uma barreira boa intestinal, toxinas, bactérias e outras substâncias que não eram para ter contato com o sistema imunológico. Além de que essas bactérias boas no intestino, elas ajudam a prevenir que bactérias ruins cresçam ali e produzam substâncias inflamatórias. Então, para a gente manter uma microbiota saudável, consequentemente um corpo saudável, porque a nossa saúde intestinal está diretamente associada à nossa saúde, nós precisamos ter uma diversidade na alimentação com comida de verdade. Priorize sempre comida de verdade. Que a menor parte do tempo seja alimentos ultraprocessados, cheios de aditivos químicos, mas que a maior parte do tempo da sua alimentação seja baseada em comida de verdade. Então é isso, pessoal. Eu separei alguns benefícios apenas, mas não se limitam apenas a prevenir doenças, mas a trazer qualidade de vida para você hoje e, é claro, no futuro. Hoje você vai poder perceber maior disposição, melhora nos seus sinais e sintomas, uma digestão melhor, na sua saúde digestiva, menos azia, dor abdominal,
excesso de gases, talvez até diarreia, constipação que você tenha, você vai perceber melhoras em vários sinais e sintomas. Sua pele pode melhorar, ter um sono mais reparador, um sono de mais qualidade. A saúde mental pode ficar melhor também. Enfim, é uma série de benefícios para a sua saúde fazer boas escolhas alimentares. Cada escolha alimentar saudável que você faz é um investimento na sua saúde presente e futura. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que você goste e que você possa escolher comer comida de verdade com leveza, sabendo que você está plantando uma sementinha e darão grandes frutos para sua vida. Deus abençoe vocês. Não se esquece de curtir, comentar, deixa seu like e até a próxima. Tchau!